Boa noite nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje é dia 19 de junho de 2025, Corpus Christi. O pessoal tá em casa curtindo o feriadão, né, gente? E pra você que não saiu, tá aí pagando de preguiça porque amanhã ainda é dia de pegar no batente, fica aqui comigo com a Cris Teixeira. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa botucatuense, tá? Do ramo da beleza também, porque vocês sabem, né, gente? Todo mês eu tenho que trazer alguém aqui da beleza pra dar dicas pra gente, pra contar como foi, o que aconteceu, porque a vida nada é fácil, tá bom? Então, ó, a partir de agora, já vai compartilhando, manda o link pra amiga, pra inimiga, pro vizinho, pra quem você quiser, porque o programa Entre Amigos com a Cris Teixeira é um programa familiar. Aqui a gente ri, a gente brinca, a gente conta a história, a gente brinca de ser feliz, tá bom? Fica comigo porque a partir de agora está no ar o programa Entre Amigos. Entrevistas, informação, tendências, curiosidades e a sua participação. Agora, Entre Amigos, com Cris Teixeira. Prontinho, já tô de volta na sua telinha. Gente, eu fui mega elogiada vindo pra cá pro estúdio, sabe? O pessoal adorou esse look de cinza com vermelho. E eu costumo falar, viu, Ilcinho? Que a gente... Não tem ninguém feio. Você tem que saber combinar roupa, cabelo, maquiagem. Hoje os truques da beleza, gente, tá no geral, tá na vestimenta. A pessoa que tá aqui vai falar um pouco sobre isso, porque ela se veste super bem, também é uma mulher chiquérrima. Cabelo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, eu de mega, né? Já faz quase 3 meses. Daqui alguns programas, acho que 1 ou 2, vocês vão me ver que eu vou tirar o mega, né? Que eu vou fazer uma manutenção nele, hidratar tudo, de cabelo curtinho. Aí depois eu vou levantar uma enquete na minha rede social. A Cris Teixeira fica com o cabelão ou fica de cabelo curto, tá? Eu, particularmente, quem me segue sabe que eu prefiro o cabelo curto, mas teve uma galera que falou que ficou maravilhoso de cabelo comprido, tá bom? Mas assim, ó, sem mais enrolar, tá? Eu não vou apresentar porque vocês já conhecem ela. Quem me segue, que gosta de podcast aqui em Botucatu, sabe quem que eu vou apresentar. Inclusive, ela é prata aqui da casa. Ela tem um programa aqui que ela vai comentar um pouquinho também. Mas hoje eu chamei ela aqui porque eu gosto de conhecer o pessoal que é de Botucatu, que trabalha aqui. Por quê? Eu tenho percebido, Ilcinho, que tá vendo muita gente de fora morar aqui na cidade, né? E aí... Botucatu é visto como uma cidade segura, de muito emprego, né? Mas nem tudo é mil maravilhas. Então, eu trouxe uma pessoa que ela vai contar os bastidores da cidade, o que ela acha, o que ela não acha, porque ela é bem conhecida, ela trabalha na área da beleza, né? Atualmente, ela é proprietária de um salão de beleza que ela faz de tudo, tá, gente? Pensa numa profissional igual nós, dona de casa, que lava, passa, cozinha e cera. É ela, tá? Então, está conosco aqui, é uma honra te receber. A minha querida, loiríssima, gente, hoje o estúdio tá loiro. Segura que hoje as loiras tá em casa. A nossa querida Rose Camargo, seja bem-vinda. Oi, Cris. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. A honra é minha, imagina. E, nossa, esses elogios, né? Como que eu me sinto? Maravilhosa, né? Toda de preto, hoje ela veio toda tigresa. Ah, eu adoro preto, sabia? Eu também não, loira, né? A loira, preto é tudo. Na dúvida, uso preto. Eu usei preto na terça-feira, que eu estive num show ali no aniversário de São Manuel. Um beijo, querido... só um minutinho, Rose. Um beijo pro querido prefeito Odirley de São Manuel, Rose. Fui lá, fui convidada. Teve shows maravilhosos, ele veio aqui, deu uma entrevista pra mim maravilhosa, inclusive tem que combinar você, Caju, pra gente descobrir lá o que tem pra aproveitar em São Manuel, porque eu não conheço nada lá. Sim. Mas já fiquei sabendo que vai ter uma festa lá em Toledo, e se tiver espaço na tua agenda, eu quero te convidar pra ir comigo. Opa, com certeza. Porque vai ser bem legal e o prefeito me convidou, tá? Uhum. Então assim, ó, beijo, Ordilei, parabéns mais uma vez. São Manuel, eu tinha feito um vídeo que... Gente... Teve rodeio lá, né? Vai ter agora, menina. Vai ter agora. Vai ter Zé Felipe, Luan Pereira. Diz que vai ter um monte de cantor lá. Eles gritaram lá, né? O grito de guerra lá no dia do show. São Manuel acordou. Coisa que Botucatu precisa, né, gente? Porque aqui é tão parado. Precisa, Botucatu tá precisando acordar nessa parte aí. São Manuel, 45 mil habitantes. Menina, você precisa de ver a grandiosidade da festa. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta,
E tô cansada até agora. Eu vi um pouquinho no seu Insta. Ai, minha posta... É que teve muita coisa que não deu pra postar, porque é muitos vídeos longos. Sim. Mas olha... Facebook eu postei também algumas coisas que eu filmei, foi muito top, Rose. Então fica aí uma missão pra você, pra Ju, pra conhecer as belezas de São Manuel e ensinar pra gente, tá? Sim, precisamos mesmo. Então bora lá. Ô Rose, Diga. bora lá, deixa eu cruzar minha perna aqui, que aqui você tá no sofá com a Cris Teixeira e aqui tudo pode. Amiga querida, Diga. como que você tá? Fala pra mim, o que você anda fazendo? Além do programa que você está aqui na casa, queria que você já começasse já falando para o público sobre esse programa que você está na frente com a Ju, que é muito legal. É o que eu mencionei aqui, né? As pessoas vêm para Botucatu ou para a região e não sabem as belezas que tem. E eu tenho visto que o programa de vocês informa tudo. A pessoa quer saber aonde ir, aonde descansar, aonde ir para uma festa, é só assistir o programa. Sim, gente, eu aproveito aqui a oportunidade do programa da Cris e peço para vocês seguirem lá o Estação Turismo, né? Que é um programa aqui nosso, da casa também, da 14 News. Isso mesmo. E a gente fala, né, sobre a parte turística aqui da cidade, da região. Muita gente não sabe. Eu não sabia metade do que vocês falam lá. Sim, as trilhas, cachoeiras, lugares que a gente nem imagina que tem aqui dentro da cidade e tem. Lugares muito interessantes, né? Às vezes chega final de semana, as pessoas falam assim, nossa, essa cidade não tem nada o que fazer. Tem, gente. Peraí que o meu microfone acho que desligou. Não, tá funcionando. Tô te ouvindo, gata. Então, tem muita coisa aqui dentro da cidade. Tem, como tem, oxe. E que a gente tem que conhecer, tem que explorar, né? Explorar. Mais Botucatu. Botucatu tem que ser mais explorado, né? E é esse o intuito do nosso programa. Ah, é muito legal. Eu fico vendo lá. E como... Beijo, viu, Ju, pra você. E como ela conhece, né? Eu vi que um dos programas... Até quando você deu a entrevista aqui pra mim, uma vez, você e ela, fazendo a chamada, Sim. Você mencionou que mesmo você sendo botucatuense, você não sabia que tinha tantos lugares maravilhosos. Não, e continua ainda não sabendo. Gente. Tipo, semana retrasada a gente fez um programa de uma agrofloresta que sim, tem aqui vi. dentro da cidade, que é a Lume. Alume. Né? Então eu fiquei encantada, falei, meu Deus, eu daqui de Botucatu não sabia que tinha essa mini floresta dentro de uma cidade, né? E chega feriado, né? Igual feriados no meio da semana, né? A pessoa não tem pique para viajar, porque não vai emendar. Pega a família e vai passear nessas florestinhas, nesses acampamentos que tem também, que eu vi ela falando bastante também. Sim. De lugar que tem para acampar, né? Acampamentos, temos a vinícola, né? Temos então, vinícolas gente, aqui perto de Pardinha, DJ, tem as águas da serra. É muita coisa. Nossa, tem muita coisa boa aqui em Botucatu e região. Então, gente, fica a dica, tá? Pra você que não sabe pra onde ir, nem pra onde for, assiste o programa dela, chama ela no Instagram, que ela já virou um guia turístico, tá? Mas vamos lá, Rose, pergunta que não quer calar. Fala pra mim, Rose Camargo. Sim. Hoje eu sei que você é da profissão da área da beleza, uma excelente cabeleireira, é manicure, faz mega hair. Olha o cabelo loiro dela, gente. Foca lá, eu ensino esse cabelo. Adoro. Eu não sei se vocês de casa conseguem perceber, mas o cabelo dela tá num tom maravilhoso, não tem uma manchinha. Isso mostra a perfeição do trabalho dessa mulher. Eu queria que você contasse um pouco, porque assim, falar do hoje é fácil. Mas eu queria saber quem que foi a Rose. A Rose criança, a Rose veio de uma família de quantos irmãos. Que você contasse um pouco, até onde, né? Como que foi que a Rose decidiu ir para a área da beleza? Foi por falta de oportunidade, porque não se descobriu profissionalmente, ou porque sempre foi vaidosa e já nasceu passando batom? Queria que você contasse um pouquinho, porque conhecer histórias é muito bom. Com certeza alguém de casa vai se identificar, porque eu, querendo ou não, uma coisa que eu aprendi, Rose, quando eu trabalhei em escola de curso, a área da beleza é uma área maravilhosa, porque todo mundo que quer recomeçar na vida... A área da beleza é uma área mais fácil, porque você aprende com muita facilidade, porque nós, mulheres, já nascemos sabendo se arrumar um pouco, já tem um pouquinho. Então, para a pessoa que às vezes está desempregada ou foi mandada embora recentemente, pegou um acertozinho, ela consegue comprar
um kit e fazer alguma coisa. Então eu queria que você contasse um Sim, pouco pro povo de principalmente casa. hoje tem esses cursos rápidos, né? Que é a Muito, até colocação online. colocação de uns cílios, Cílios, né? Que é uma, rena, sobrancelha. é uma profissão, cílios hoje está em alta, unha, muito alongamento em alta, de unha. muito em alta. Então a área da beleza é bem extensa, né? E assim, a cabeleireira já é mais difícil um pouco, porque a gente tem que ter bastante Não, é muita coisa, né? muita especialização, né? Sim, Sim. mas dá para começar, assim, com pequenas coisas, assim, como eu expliquei para você, que são cursos rápidos e dá um dinheiro bom, porque toda mulher gosta de se cuidar, né? Não tenha dúvida. A nossa geração, eu passei por algumas gerações, né? Óbvio, mas eu acredito que a nossa geração agora, Rose, é das mulheres mais bem cuidadas de toda a história. A gente vê mulher de 50, 60 anos Sim. dando balé em menina de 20, gente. De beleza, de elegância. É lindo Dizem demais. que hoje em dia a mulher de 50 é a de 30 do passado, né? Isso é verdade, porque, gente, às vezes eu coloco no YouTube e fico assistindo aqueles programas antigos do Silvio Santos, que era o Namoro na TV. Aí a pessoa fala que tem 19 anos com cara de 40. Eu falo, gente, Exatamente. obrigado, Jesus. E as mulheres de 50 no passado já eram avózinhas. A vozinha bem Avózinhas. senhorinhas mesmo. E hoje em dia não, né? Hoje em dia as mulheres de 50 estão aí, todas bonitonas, enxutonas, E né? sensuais, que Empoderadas. é isso daí. Mas me conta, Rose, que bairro que você morou, uma família de quantos irmãos? Fica à vontade, conta um pouquinho da sua história. Gente, eu nasci aqui mesmo em Botucatu, né? Uma família muito humilde. Meus pais veio da roça, né? Inclusive, meu pai e minha mãe pertenceram à cidade de Pardinho, né? E eu sempre fui vaidosa, desde criança. E sempre... É só você de menina na família ou tem mais irmãs? Não, são duas, eu e uma irmã e dois irmãos. Ah, tá, então Somos em tinha 4, outra. Ah, entendi. né? Mas a minha irmã nunca foi assim tão vaidosa quanto eu. Inclusive, na época, eu tinha mania de ficar passando batom na boca. Batom. E minha mãe me implicava com isso, porque naquela época, né, uma criança ficar passando batom na boca. Nossa, era horrível. Ai, Jorge, porque meu pai chama Jorge. Pai, beijo se o senhor estiver me vendo, porque com certeza ele vai me ver, porque ele adora Seu ver. Jorge, um abraço, viu? Parabéns pela filha. E minha mãe falava assim pro meu pai, essa menina vai dar trabalho, Jorge. Porque ela não gostava que eu passava batom, né? Naquela época, a mentalidade deles era mais... Não, era um absurdo. Criança usar sim. batom, nossa. E como eu vim de uma família humilde e tal, né? Eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Então, aos 12 anos de idade, minha mãe me colocou na Guardinha Mirim. Pra trabalhar na Guarda Mirim, aqui de Botucatu. Ah, sim, bem conhecida. Acho que não tem um botucatuense que não passou pela Eu guarda, né, acho menina? que não. Antigamente tinha a Zona Azul, né, pros meninos. E as meninas trabalhavam no comércio, nas indústrias, né. E eu fui trabalhar numa estética, né. Olha isso. Eu já fui parar numa estética. Que hoje ainda tem a Mystic Center. Já ouvi falar. Lá eu cresci, aprendi muita coisa lá com a Sônia Pimentel. Sônia, um beijo. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas eu sei que você tá lá ainda. E qualquer dia eu apareço pra gente tomar um café. Isso mesmo. Imagina a hora que ela te vê toda lindona assim, ela vai cair pra trás. Então, e na época, com 12 anos, você podia trabalhar na Guarda Mirim. Hoje já não pode, hoje é com 16, Com né? 16. Sim. E eu comecei a trabalhar de recepcionista na época. E daí a Sônia, que era minha patroa, falou assim pra mim, Rose, você não quer aprender a área da beleza, né? Porque daí você ganha o seu pagamento da Guarda Mirim, ainda eu te dou comissão do que você fazer aqui. Aí eu falei, eu quero, né? E daí foi onde ela começou a pagar cursos pra mim e me ensinar a fazer, na época, depilação, massagem corporal. Que naquela época tinha a depilação a cera, né? A cera. Naquela época, acho que não tinha nenhum laser. E se tinha, era muito caro. Não, muito caro, Sim. O laser, aos 20 anos atrás, que era foto, depilação, era uma fortuna. Não era acessível que nem é Não, hoje. jamais. Sim. E daí ela me colocou na área da depilação, na área da estética corporal, facial. Só que eu não me identifiquei tanto. Eu gostava de ficar mexendo no cabelo. Aí as meninas iam lá, eu ficava enrolando bob no cabelo delas, sabe? Brincando de penteado. Porque, querendo ou não, 12 anos ainda eu era uma criança. Uma criança, né? Uma criança. Né? E, inclusive, eu lembro que eu peguei o cabelo de uma amiga minha pra cortar. Gente, olha lá.
Nem Diários de Rose. Você Nem conversa- vou falar o nome aqui, porque senão ela vai ficar brava comigo. Ela virou inimiga depois que você cortou o cabelo dela? Não, até que não, você acredita? Porque ficou até que bom. Até que ficou bom. Bom, aí, gente, eu me casei muito cedo, né? Eu conheci o pai da minha filha, né? Meu ex-marido. E casei com 17 anos. Eu ainda estava na Mystic Center. E ele fez eu parar de trabalhar. Ele não deixou mais eu trabalhar. Eu virei uma dona de casa, né? Enquanto ele trabalhava, eu ficava trancada dentro de casa. E eu sofri bastante com esse homem, né? Porque tive lá a violência doméstica também, né? Você ficou casada com ele quantos anos, Rose? Olha, eu fiquei com ele até os 22 anos de idade. Bastante tempo. 5 anos, né? Eu me separei dele e minha filha tinha um ano de idade. E foi aí que eu resolvi ter a minha independência. Eu falei assim... nesses 5 anos que eu fiquei com ele, eu dependia dele, né? Porque não podia fazer nada. Eu fui morar em Jaú. Não tinha condições de pegar um ônibus e vir pra cá. Naquela época não tinha celular pra ligar pro pai, pra mãe, pra falar o que estava acontecendo. Era muito difícil, né? Telefone era só pra rico, né? Era só rico que E tinha olha, telefone. bem isso, bem isso. Então, eu só sei que daí eu me separei dele, voltei a morar com os meus pais e comecei a fazer curso de cabeleireiro. Com 21 anos de idade, comecei a fazer os cursos meus de Nossa, cabeleireiro. bem nova, bem nova. Sim. Foi com a dona Elza, cabeleireira, que ela tem até hoje na casa dela. Que ela, inclusive, é mãe do Chocolate, que ele é músico. Não sei se você conhece. Já ouvi falar, sim, bem conhecido na cidade. Sim, o Rodrigo Montenegro. Isso. E daí comecei a fazer meus cursos e não parei mais, né? Aí eu montei o meu primeiro salãozinho, que foi fundo de vila mesmo, né? Um quartinho. E daí eu não parei mais, fui me aperfeiçoando e sou ainda muito curiosa. Tudo que eu vejo eu quero aprender, eu quero fazer, né? Que nem você disse, eu sou 1001 utilidades. Ah, eu vi, você sabe bastante coisa Eu mesmo. faço tudo. Eu coloco mega hair, eu faço luzes, eu coloco cílio, eu faço alongamento. Então, comigo não tem tempo quente. E eu gosto do que eu faço, né? O bom é isso. E a gente percebe sem você que você gosta mesmo. O bom é isso. Porque a gente gostar do que a gente faz, Sim. né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, sai tudo melhor, né? Com amor. Perfeito, verdade. E tô aí, há 20 anos já com o salão aqui em Botucatu, gente. Aproveitar para fazer o meu merchan aqui. É isso aí, gente. Ó, quem assistiu o programa e foi lá pede desconto. Sim, meu salão fica ali na Floriano Simões, 188, no bairro. Na igreja do Jaú Serve. Isso, naquele pedaço ali. Você tá bem localizada, viu? Sim. Você tá lá há quanto tempo lá com o seu salão? Nesse endereço faz pouco tempo, faz 8 meses que eu tô ali. Vai já fazer quase um ano. Eu tava na Avenida Dom Lúcio, mas na Galeria do Caminho. Sim. Por causa da pandemia, eu tive que mudar pra lá, ficar lá no fundinho, meio escondidinho na época, né? E depois que passou a pandemia, que eu voltei de novo na área comercial, de frente pra rua. Na verdade, quantas pessoas quebraram, né? Na pandemia, diversas fecharam as portas e não levantaram mais. Exatamente. Graças a Deus eu não quebrei, porque eu arrumei uma sala, né? No fundo da galeria, atendia uma cliente por vez, né? Mas não deixei de trabalhar, porque no centro onde eu estava, me denunciaram. Não acredito. Sim, porque todo mundo começou a trabalhar escondidinho, né? Eu fui uma também. Eu Sim, trabalhava escondido. Porque não tinha gente como a gente parar. Salão de beleza não era essencial. A gente pagava aluguel. Como que a gente ia sobreviver? É bem isso mesmo. Né? Eu também era do comercial e infringia a lei por várias vezes. Sim, aí eu atendia uma cliente só por vez, com máscara, né? Usando um alquinho, mas eu atendia. Aí um belo dia o fiscal apareceu lá no meu salão, que eu tinha sido denunciada, não me multou, só falou pra mim, ó, próxima vez você vai ser multada. Aí eu fui pra galeria, que lá falei assim, vou arrumar uma sala lá no fundo, onde ninguém vai ficar me denunciando, né, atendendo meus clientes. Aí eu fiquei na galeria durante 3 anos daí. A pandemia acho que durou 2 anos, não 2 foi? anos, aí você ficou um a Eu mais. fiquei um a mais. E o espaço lá também é bom, né? Não é ruim.
Lá é ótimo, só que O é um espaço é pouquinho bom. escondido, né? Porque ficava lá na última sala lá do fundo. Sim, sim. Poxa, maravilha. E deixa eu te perguntar, nesse salão que você tem agora, que você atua aqui em Botucatu, Sim. lá você faz todos esses trabalhos que você citou aqui, tanto a parte de cabelo, unha, cílios, tudo completo. Por exemplo, se chegar uma pessoa lá, vamos supor, uma noiva, e ela quer fazer tudo isso, com o horário marcado ela faz, porque lógico que são procedimentos que demoram um pouco. Sim, por exemplo, uma noiva. Vou arrumar uma noiva. Enquanto tá com o cabelo com os Hidratando, bobs, com os com os bobs, eu tô fazendo a maquiagem. Finalizei a maquiagem, já monto o penteado. Entendeu? É uma coisa, é um passo de cada. Porque mesmo quando tem. Porque lá você trabalha sozinha, você não tem quem te auxilia lá no salão. Eu tinha uma auxiliar, mas agora eu tô sozinha. Tem a moça que faz a manicure, né? Sim, sim. E eu tô passando por uma reforma no meu salão, daí eu tô trabalhando só com horário marcado. Que aí os horários que fica aí aberto, mexe lá no que precisa. Sim, mas agora, futuramente, vou precisar de uma pessoa junto comigo. Ah, não, com certeza, porque da agora, né, esse tempo mais frio, né, o que tá aparecendo, Rosa, eu não sei você, mas o que tem aparecido de convite de festa é agora o pessoal, a nova moda de Botucatu, eu queria que você falasse sobre isso, se é agora ou sempre foi. O pessoal tá tudo comemorando, que eu tô sendo convidada para ir em aniversário desde o final do mês passado. Tudo festa a caráter, você tem que ir de roupa junina, levar prato de doce ou salgado. Então eu tô percebendo que tem aumentado. E eu vejo a mulherada tudo maquiada, de cílios, cabelo escovado nas festas. Sim. É tradição em Botucatu ou é agora que tá começando isso? Porque eu moro aqui há 14 anos Sim. e eu não via que tinha essas festas assim a caráter de aniversário. Eu acho que tá sendo momentâneo isso daí, porque não era, não, viu? Não era, Tá né? tendo festas do estilo dos anos 60, Também, 70, tá tendo também. Até esses dias eu vi uma chamada do Osmar do Nascimento, Sim. falando que vai ter uma festa, né, no Dragões da Vila, também agora em julho, que vai ter essa chamada dessas músicas dos anos 60, Ai, eu adoro. 70 e 80. Falei, gente, olha a nostalgia batendo no ar. Então, e acho legal isso, né? Não, relembrar não, é essa- top. E assim, como a gente estava falando aqui, querendo ou não, quando tem nessas festinhas assim na cidade, nem que for aniversário, a mulherada não quer de qualquer maneira. Ela quer estar com uma unha feita, né? Dependendo da pessoa assim, porque tem mulher que não consegue se maquiar sozinha. Então, vai lá e você faz uma automaquiagem, que é mais baratinho do que uma maquiagem profissional, não é Sim, verdade? Sim. Faz uma escova no cabelo, porque assim, ou você, os cabeleireiros que brincam, né, Rose? Ou você é loiro ou você usa chapinha. Então, só Sim. no salão mesmo que você faz uma escova profissional, igual essa sua que você tá, toda viradinha, toda linda, o cabelo com balanço, né? Sim. Então, é tudo isso. Ô, Rose, me conta uma coisa. Você falou aí, uma coisa que eu vou trazer agora em pauta. Você ficou casada, né, Sim. dos 17 até os 22, né? 5 anos. Isso. E você falou que estava num relacionamento abusivo. Sim. Uma coisa que eu queria colocar aqui em pauta, pra gente conversar um pouco, é que assim, nós somos da mesma geração e eu também, no meu primeiro relacionamento, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu percebi que eu vim de um relacionamento abusivo, de ordens, de regras, entendeu? Então a gente fica até que meio traumatizada. Mas, na sua época, né, você tinha conhecimento de outras amigas, colegas que passavam o mesmo que você? Porque na minha época eu conhecia bastante gente que vivia como eu vivia e achava mega normal. Hoje eu vi que cabia uma Maria da Penha. Então, na realidade, na época, eu apanhava também, né? Então, isso que era normal, filha. Eu apanhava. Só que nessa época não tinha a Lei Maria da Penha. Não existia. Não. Até os policiais eram machistas. Aí o que acontecia? Gente, mulher, naquela época tinha medo de denunciar. Por quê? Eu mesmo fiz várias denúncias. Você ia lá, você fazia um boletim de ocorrência. Aí a hora que o marido descobria que você fez o boletim de ocorrência, você apanhava mais. Um absurdo. E quantas Entendeu? mulheres morreram assim naquela época, né, Rose? Muitas. Quanta coisa. E eu escondia da minha família isso. Eu tinha vergonha de contar pro meu pai, pra minha mãe, que eu apanhava do meu marido, né? O meu pai descobriu porque foi assim, o meu pai descobriu que eu apanhava do meu marido,
Eu morava aqui ainda, não tinha ido morar para Jaú, porque no começo do meu casamento eu morei aqui. Ele foi trabalhar, ele me deixou trancada dentro de casa. Aí meu pai chegou em casa e eu estava trancada. Nossa. E ele tinha me batido nesse dia. E eu tinha cortado meu braço. Aí que meu pai foi saber. Daí eu contei pro meu pai. E meu pai brigou com ele. Mas naquela época também eu era muito imatura, né? Casei muito nova. E as meninas daquela época também, com 17 anos, não tinha maturidade que as meninas de hoje Nenhuma, têm. não. Hoje as minhas são sambada. Sim. E o pai com a mãe brigava, a gente brigava com o pai e ficava com o marido abusivo. É bem isso mesmo. Mas porque o medo, né? Sim. Eu falo por mim, o receio da gente voltar para casa dos pais era muito grande, porque a gente, naquela época, era visto como vergonha para a sociedade. Mãe solteira com filho no braço, não é? Com certeza. Hoje, graças a Deus, né? A mulherada tá tendo essa oportunidade de ter um apoio não só familiar, e também da justiça. A gente vê, tanto aqui em Botucatu, em São Manuel, que eu falei que eu conversei atualmente com o prefeito, que o trabalho deles lá é pressão para manter ronda ostensiva, tudo em dia, para manter a segurança de nós mulheres, né? Sim, a Lei Maria da Penha hoje está protegendo bastante as mulheres. Graças a Deus. E antigamente tinha que a mulher fazer a denúncia, hoje já não precisa mais, né? Hoje, se a sua vizinha vê você apanhando, passar alguém ver e denunciar, consta como Maria da Penha, não precisa mais a mulher ir lá fazer a denúncia, né? Então isso está ajudando bastante. Mesmo assim, a gente está tendo bastante casos de feminicídio, né? Você vê na televisão, né, gente? Aqui em Botucatu mesmo. Não, sim, você não sabe. Essa de Botucatu, esse caso que teve, minha mãe conhecia ela, morava 2 ruas pra frente da minha mãe, gente. Eu conheci ela, trabalhou no meu salão com 15 anos de idade. Que absurdo, né? A Daiane. A Daiane, como a coisa tá feia, né? Tá muito feia. Nossa, o pessoal brigou comigo, Rose, porque no Dia dos Namorados, Sim. no meu programa aqui, eu trouxe uma advogada para falar de direitos familiares. Uhum. Aí ela comentou um pouco de divórcio, ela comentou um pouco que até surgiu um fato de falar um pouco das leis que protegem a mulher. Ela comentou sobre casamento, sobre a declaração de união estável. E aí, uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei, gente, na hora assim, deu aquele... Falei, olha, eu podia estar fazendo aqui, né, um programa romântico, trazer casais que deram certo, com 50, 60 anos de casados, mas não. Eu trouxe esse programa porque antes desse cara se tornar pai dos teus filhos, olha o processo que ele passou. Sim. Será que, se tem alguém que não deu certo, porque será que não pulou nenhum processo? Com certeza. Porque a diferença dos casamentos do passado por agora é isso. As pessoas tinham amizade, namoravam, casavam, e mesmo assim tinha outro que acontecia como o nosso caso. Mas eram poucos, não era aquela conta absurda. Hoje, as pessoas, 15 dias namorando, já tá morando junto, já virou, em vez de ser namorado, é namorido, e aí a criança fica todo esse processo. Porque, com certeza, você com a sua separação com o filho, não foi fácil, você concorda? Não foi fácil. Eu voltei para morar na casa dos meus pais, né? Tive que trabalhar para sustentar minha filha, porque na época tive que entrar na justiça, né? Também para pensão alimentícia, que hoje em dia também a pessoa fala, não trabalho, tô desempregado, vou pagar 1/3 do salário mínimo. E que é 1/3 do salário mínimo, você não consegue. Não compra nada, não compra 2 caixas de leite pelo preço. Sim, foi o que o pai da minha filha fez. Ele preferiu sair do trabalho, falar que não estava trabalhando para pagar 1/3 do salário mínimo. Então, eu comecei a batalhar, né? Mas isso também serviu de lição, de aprendizagem, de crescimento, né? O sofrimento também me trouxe um pouco de independência. Você concorda comigo que, para nós mulheres, eu tenho essa visão, quero saber a sua. O sofrimento, esses perrengues que a gente sofre, né, preconceitos em si, nos torna mulheres resilientes? Sim, com certeza. Eu acredito Com que certeza. tem muito homem que tem medo do tipo de mulher que eu e você se tornamos, Rose. Porque pensa comigo, uma mulher que passou por um relacionamento que só trouxe tristeza, saiu com um filho de relação, pra se levantar de novo,
A gente não é o que eu falo, né? A gente, mulher, não tem muita saída, porque a partir do momento que a gente é mãe, a gente não olha mais pra nós. Isso é legal. Eu acredito que o amor de mãe representa o amor de Deus na terra. Sim. A gente pega a força nos nossos filhos. E aí a gente renasce quantas vezes for necessário. Muitas vezes. E fala pra mim, falando de renascimento, como que foi quando a Rose passou por tudo isso, né? Acreditou ter casado, vivido um grande amor, ali se tornou mamãe. Como que foi? Quais foram as feridas que você teve que curar, minha amiga, e passar bálsamo para se tornar essa mulher leoa que você se tornou hoje? Na realidade, eu acho que tem feridas aqui que ainda não foram curadas. Quais seriam? Por exemplo, uma mulher traída, uma mulher que sofreu violência doméstica, que apanhou, né? Lá no fundo, ela precisa ser bem tratada, fazer uma bela de uma terapia, coisa que eu não fiz. E na realidade, eu preciso, né? Eu acho que às vezes as pessoas veem essa Rose por fora, né? Linda, maravilhosa. Essa Rose batalhadora, linda, guerreira. Às vezes dou risada, mas por dentro, às vezes, eu tô um pouquinho meio que baqueada, né? Mas graças a Deus, Deus é na minha vida, então ele me dá força e me dá o sustento. Mas serviu para mim também essa questão de se tornar uma pessoa batalhadora, guerreira, independente, não precisar de homem nenhum mais. E eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Eu não preciso de fulano para mim sobreviver ou sustentar um filho ou coisa parecida. Você aprendeu as duras penas, como diz o ditado. Sim. A ficar de pé e a se manter de pé. Porque a gente veio de uma geração que a sociedade viu o homem como provedor. E aí a gente ir contra... nós sabemos, a gente acompanhou, né, Rose, a nossa geração, a virada da mulher. Com certeza. A virada da mulher foi muito grande. E uma coisa que eu sempre falo aqui no meu programa é o seguinte, eu fico triste por algumas mulheres, porque a gente lutou tanto para ser reconhecida, para ter um salário digno como mulher, para andar de cabeça erguida na sociedade, para votar, né? Porque isso foi um grande marco na história. E tem muita mulher que cata essa liberdade que nos foi concedida, né? E joga no lixo. Sim. Como joga no lixo? Com atitudes, né? Porque eu costumo dizer, Rose, se a mulher fosse tão unida como muitos homens, a gente não sofria. Por quê? O homem, um se conversa com o outro, um apoia o outro, e a mulher não. Entra numa inimizade. Eu penso, nós, mulher, tem muita... gosta muito de falar que homem é sem vergonha, é safado, né? A gente tem esse hábito quando a gente está nas nossas rodinhas. Mas Sim. você concorda comigo, Rose, que se você está num lugar jantando, aí... Vamos supor que alguém te corteja no olhar. Você olha na mão do homem, ele tem uma aliança. Sim. Você concorda que tem que cortar-lhe o frete por ali e cabe a nós? Com certeza. Tem mulher que não, adora uma aliancinha. Ai, é o que mais tem. E fica feio pra quem? Infelizmente, é o que mais tem. Eu tava conversando a semana passada... Inclusive, já passei por isso também. Você vai contar pra nós. Semana passada eu tava no Navegantes, ali do Vaguinho, a pizzaria. Beijo, Vaguinho. Encontrei com uma amiga lá, a Juliana. O marido dela é proprietário de uma oficina mecânica aqui. Ele é meu mecânico de confiança, ele com o filho dele. Ele tem também um desmanche. E a gente tá falando sobre isso. Uhum. Né? Sobre isso, porque eles são um casal lindo. Onde ele vai, ela tá junto e vice-versa. Só que a gente sempre comenta sobre esse assunto. Poxa, às vezes você vai numa balada, que ela quis dizer assim, à noite, comer uma pizza num restaurante, um minuto que você vai no banheiro, a gente, mulher, tem visão de águia, vê de longe. Mesmo a pessoa ali estando acompanhado, gente. Né? Então a gente percebe que essa liberdade que eu e você lutou junto com as outras mulheres para ter, de um relacionamento não dar certo, ter o apoio da sociedade para falar, larga, vai embora. Mulher não tem que suportar tudo, porque nós somos criados. Não, mulher tem que suportar. O marido é assim mesmo, ele mora em boteca, ele joga bola, ele te agride, mas porque ele estava nervoso, sem criar teu filho.
como ser marido, como que você vai viver. Não era Sim. assim que a gente ouvia? Sim. E a gente conquistou essa liberdade que aí você tá falando aqui. E aí vem uma mulherada, sabe lá Deus da onde, e faz tudo aquilo que não levanta a moral, né? Na verdade, acaba com o caráter e respinga em nós, porque aí ficam naquela coisa, né? Mulher é tudo igual, e aí a gente vive, né? Dia após dia tendo que ficar se justificando. Porque se você sai bonita, linda, ué, o que vai impedir, Rose? Você vai hoje numa lanchonete, tomar um suco, comer uma pizza, linda, maravilhosa. Ué, isso significa que você tá indo lá à noite porque você quer sair de lá acompanhada? Claro que não. Mas essa geração de hoje, quando sai é pra causar e sobra pra nós, né? Com certeza. Não é verdade? Mas você falando da aliança do dedo, quando vem de fora, de uma mulher assim, de uma lanchonete, que você nem conhece a pessoa, não é certo, mas ainda vai lá, né? É O aceitável. duro, sim, o duro é quando vem de uma pessoa amiga, próxima, vizinha, né? Meu Deus, quer dizer que, no seu caso, a traíra foi próxima. Próxima. Não, e quando... Dentro da minha casa. E eu já Dormindo com a inimiga. Não, eu já escutei histórias de amigas minhas, íntimas, inclusive, que ela desabafava com uma amiga, Sim. né, de uma determinada igreja, de uma denominação, e lá na frente, quando ela largou, a outra pegou e casou, ainda ela ficou com uma ruim. É, mas no caso ainda essa esperou largar, né? No meu caso, não. Já pegou Porque ainda... daí eu tive o meu segundo casamento, né? Que é onde eu fiquei 20 anos casada. Ah, tá, com o primeiro durou 5, aí você foi lá, reconstruiu tua vida profissional e casou Sim, de novo. Com casei esse de segundo novo. casamento, você teve filho? Tem um filho que tá com 21 anos Que de é só um idade. casal que você tem, né? Um casal. Que coisa linda, né? Tem um filho de cada relacionamento. Relacionamento. Isso. Ai, que benção, é maravilha, tudo criado já. Então, meu casamento foi destruído por uma amiga. Amiga não, né, gente? Porque quem tem uma amiga dessa não precisa de Não precisa nem do inimiga. diabo pra Não, nada. Não precisa. Meu Deus. Sim. Essa pessoa se aproximou de mim, né? Começou a ir no meu salão também. Meu Deus. Começou a ir no meu salão, se aproximou de mim, virou uma amiguíssima minha. Gente, vai pegando você que tá em casa casada, viu? Gente, não coloque... Vai pegando, porque a nossa troca aqui de bate-papo, às vezes eu acredito que serve para muita mulher que tá aí em casa, achando que tá desabafando com a amiga. E, gente, amiga sim, viu? De comer na casa, de emprestar roupa, de sair arrumadíssima da sua casa com a sua roupa, com a sua maquiagem. Meu Deus. E com o seu marido, né? E tá junto até hoje, Rosi, essa pessoa casada com ele? Não. conta. Foi assim, né? Essa pessoa que eu tinha amizade virou uma amiga minha de frequentar a minha casa. Ela fazia trocas comigo. Porque ela não tinha Trocas de condições... serviço, sim. Não tinha condições de ficar loira, né? Que você sabe que loira dá É gasto, né? caro, gente, é caro. Dizem que loira é que nem carro importado, a manutenção Só é tem cara. quem pode. Sim. E aí a gente começou a fazer troca de serviço. Ela limpava a minha casa, né? Fazia faxina na minha casa. Em troca, eu cuidava das madeixas dela, do cabelo dela. E ela era casada na época. Ela tinha 3 filhos, sabe? Ela tinha 3 filhos. E enquanto, às vezes, eu me confidenciava com ela, né? Reclamava ali do meu Criou um relacionamento. vínculo, né, Rose? Sim. Porque a gente tem uma amiga, a gente acha que, né, você tá se contando pra ela o que tá acontecendo, você quer ouvir um desabafo, né? A gente se abre, a desabafo. gente quer uma palavra. Sim, um conforto. Isso. Aí sempre, na realidade, ela falava pra mim que o casamento dela era perfeito, que o marido era perfeito, que a vida dela era perfeita. Até eu pensava, nossa, né? Ela tem uma vida perfeita e a minha não, né? E com o passar do tempo, ela foi meio que se tornando igual a mim, se vestindo igual a mim, se maquiando igual a mim, prestando minhas coisas. Mas eu nunca me toquei que ela estava querendo ficar parecida comigo, querer o meu marido, ter a minha vida. Entendeu? E o que aconteceu?
As brigas na minha casa com meu marido começou a piorar, né? Ele foi para casa da mãe dele, falou que precisava de um tempo, que ia para casa da mãe dele. Só que vinha todos os dias na minha casa. A casa da mãe dele era um quarteirão da minha casa. O meu filho, na época, tinha 12, 10 anos de idade. Já era grande já. Sim. E ela parou de ir na minha casa. Sumiu. Não foi mais limpar, não foi mais fazer o cabelo, sumiu. Aí um belo de um dia veio a notícia pra mim. Ai, você ficou sabendo que a fulana largou do marido? Falei, não. Nossa! Não acredito. Como assim largou? O casamento dela era tão bom, tudo bom. Como assim? Aí pensei comigo, não, se largou porque deve ter alguma coisa na jogada, né? Mas enfim, nunca imaginei que essa coisa na jogada seria o meu marido. Aí um dia encontrei com ela na rua, parei o carro, cumprimentei. Fulana, o que aconteceu com você? Você sumiu, não foi mais na minha casa? Fiquei sabendo que você se separou. Ai, oi, tudo bem? Ai, não fui mais na sua casa porque minha vida tá corrida. Comecei a trabalhar em outro lugar. Ai, me separei mesmo. Eu falei, mas o que aconteceu? Separou por quê? Ai, porque meu casamento era uma ilusão. Seu casamento era uma ilusão, mas você falava que seu casamento era tudo de bom. Ah, não, meu casamento eu não era feliz, mas hoje sim eu tô feliz. Ainda falou assim pra mim, rindo, sabe? Aí eu falei pra ela assim, tem outra pessoa aí na jogada, né? Não tem não, mas eu tenho que ir, outra hora a gente conversa. E foi embora, né? Aí nisso, o meu ex-marido agora, né? Meu ex-marido, porque eu não estou com ele. Meu ex-marido começou a frequentar a minha casa todos os dias e querendo a volta, né? Que não queria mais ficar na casa da mãe dele, queria voltar para casa. E eu, na época, como gostava muito dele, aceitei a volta. Com certeza, restituição, tem filho, Aceitei tem família. A volta. Só que o que aconteceu? Ele veio na minha casa, que foi num domingo, eu me lembro até hoje, almoçou com a gente e falou pra mim assim, eu vou pra casa da minha mãe, vou arrumar minhas coisas, à noite eu tô aqui de volta. Eu falei, tá bom. Nesse intervalo, veio uma mulher até na minha casa, bateu a palma, eu saí atender. Você quer a Rose? Sou a Rose. E você viu que a fulana de tal fez com o meu filho? Que era o marido dela que ela tinha largado, né? Sim. Meu filho tá em depressão, tá tentando se matar, vai fazer uma loucura. E começou a se desabafar comigo. Até então, não tinha entendido o motivo daquela mulher estar ali falando tudo aquilo pra mim. E por que ela foi te procurar? Sim. Daí eu falei, não tô entendendo por que você tá falando tudo isso pra mim. Mas você não sabe que ela tá com o seu marido? Eu falei, não, você tá brincando comigo. Não tá. Não acredito nisso que você tá falando. Não acredito, porque jamais passava aquilo pela minha cabeça. Nossa. Daí foi onde ela me falou, seu marido não tava aqui até agora de pouco? Eu falei, tava. Então, ele foi lá na casa dela pra falar pra ela que ele tá voltando pra sua casa. Aí ela tá lá, chorando, se descabelando, na frente dos meus netos, né? Porque não tá aceitando a situação. E se isso cair no ouvido do meu filho, porque até então o filho dela não sabia, ele vai fazer uma loucura. Amiga, eu só sei que eu até saí do salto várias vezes, viu? Naquela época. Porque daí eu fui atrás da amiga, ela desmentiu. Mas depois, naquela época, a gente conseguia puxar pelo computador os dados do telefone do marido, né? Isso. Eu lembro, nossa, é mesmo, aquele negócio de mensagem, Sim, lembra? Mensagem de texto. Mensagem SMS. de texto, SMS. A gente Não mandava tinha. mensagem pra Vivo, pra Isso. Claro, e vinha todo o relatório. Eu cansei de fazer isso. Então, na época, não tinha WhatsApp, era SMS. Puxei o relatório lá, chegou. Veio. Nossa, 10 mensagens no dia. Aí o que aconteceu? Várias vezes bati nela, bati, desci do salto. Hoje eu me arrependo de tudo isso que eu fiz, porque antes tivesse deixado junto, Com certeza. né? Mas eu acredito que tudo que se faz aqui se paga, né? Então,
Deixei, entreguei nas mãos de Deus. Hoje, meu ex-marido está sozinho, não ficou com ela. Não ficou com ela. E se arrepende muito também do que fez. É, porque jogou uma família fora. Sim, E uma linda mulher. com certeza. Viu? E depois dele se arrumou, casou de novo. Como que tá seu estado civil agora? Conta pra gente. Não casei de novo. Na realidade, eu tô, tipo assim, num relacionamento que... Sabe, assim, quando você não sabe ainda o que você faz da sua vida. Faz 4 anos que tô separada, né? Ah, não, pouco tempo, né? Mas ainda Ficou muito tempo casada. eu ainda não digeri tudo isso. Eu acho que ainda não é o momento de eu... Tá se recompondo, né, Sim, Rose? tô me recompondo É ainda. aquele negócio, né? Essa história que você contou pra gente, você vê, né? Você passou por N situações, Muitas. resumidamente falando, e em nenhum momento deixou a peteca cair, porque a Rose, que tava lá lutando pelo casamento, que foi traída por uma amiga, mas era a mesma Rose, que tava cuidando de 2 crianças, que tava trabalhando, que tinha cliente, que tinha um pai e uma mãe que tem até hoje. Então, quer dizer, não é fácil. Não é? Né? Então aí, você aí de casa, né, gente? Quando a gente fala de nós mulheres que trabalhamos fora, é tudo isso, né? Porque se a gente tivesse só a preocupação, não, eu vou trabalhar e não vou ter problema. Não, você tem, entendeu? Aí a pergunta que eu faço, quantas das vezes a Rose, que tá aqui linda, maravilhosa, teve que passar um pó na cara, um batom, e lá atender uma cliente, entendeu? Com o coração ferido, preocupada com o amanhã dela. Entendeu? Então, Com certeza. às vezes a pessoa pergunta, mas como que é tão forte, como que conseguiu? Porque uma coisa é fato. Tem um... Eu tava lendo alguns poemas, assim, na verdade nem poemas, frases que pra você refletir. Eu sigo lá um canal no Insta que fala muito isso. E aí, o personagem tava assim, autor oculto. Ele, numa parte do texto ele fala assim, Rose, por que que hoje as mulheres se tornaram tão fortes? Porque como que ele fala? Quem tem o mérito de fazer a mulher ser forte não é um pai, não é uma mãe, é um filho. É os homens que são fracos. E aí eu falei, na hora eu não concordei com essa frase. Depois eu comecei a falar, e é verdade. Porque o homem é visto como protetor, né? Sim. E aí, quando a mulher sai daquela condição de ser protegida, é porque quem que deixou a falha? O homem. O homem. E eu não digo a proteção só financeira, porque quando fala de provedor, não, o homem que tem que... Não. Entendeu? A gente sabe que para nós mulheres, né, Rose, emprego é mais fácil. Igual você, tem várias profissões. Então, amanhã ou depois, você vai conseguir ajudar no sustento da casa junto com o esposo, porque você tem várias profissões. O homem não. É uma e olhe lá. Sim. E a gente, Exatamente. vamos falar da nossa cidade. É mais fácil mulher arrumar emprego aqui do que homem, porque as profissões para mulher são maiores. São maiores. Você vê no comércio, né? Vendedor, você vê mais mulher do que homem. Sim. Lanchonete, mais mulher do que homem. Escritório. Então, as mulheres dominam mais. Com certeza. Entendeu? Então, aí, o que acontece? Dificulta nessa parte aí. Mas quando eu e você, que somos mulheres mais maduras, falamos de provisão de provedor... É aquele que prove o amor, o carinho, a atenção, a compreensão e, acima de tudo, gente, fidelidade. Sim. Né? A fidelidade. Quando a gente menciona de traição, eu com a Rose aqui, a gente não tá falando daquela traição que seu marido foi lá e deitou na cama de outra mulher. Não é sobre isso. É aquela traição que ela foi premeditada através de uma pessoa que você conhece, ou seja, a pessoa te conhece, porque se é uma, igual você falou, do bar de uma noite, ela não te conhece. Sim. Então a gente fala, foi um deslize, vamos ver o que vai dar. Mas e quando é uma pessoa que sabe a sua rotina, sabe a tua vida? É uma punhalada muito grande pelas costas, né? Dói. Como dói. Dói bastante. E você se sente duplamente, né? Duplamente esfaqueada pela ambas partes. As atitudes hoje, né? Sim. Mostram quem a pessoa é. Porque assim, ó, eu não me encanto, Rose. Independente seja amizade, o que for. Palavras bonitas. Sim. Não. O que a gente tem que entender quem é a pessoa é pelas atitudes. Com certeza. E sabe, Cristina, hoje o pessoal fala também assim hoje.
Por que que os casamentos de antigamente duravam e os de hoje em dia não duram? As pessoas veem um ou outro como descartável, né? Sim. Na primeira dificuldade, abandona. E não é assim, né? Hoje tá tudo mais fácil, né? Muito. Mulheres, né? As mulheres são mais fáceis. Foi o os que a gente homens estava também, falando sobre os mulher. homens também. A mulher, infelizmente, ela pegou a liberdade que a Mas- gente lutou pra conquistar e jogou no lixo. Mas também tem um outro lado da história, viu, Cris? As mulheres naquela época aguentavam muitas coisas do marido e tinham que ficar casadas, né? Tinham que ficar, que sofrimento. Porque eu conheço Acho que é por isso que elas envelheciam mais rápido. Porque eu conheço várias pessoas que passaram por bastante coisa também, que apanhavam do marido na casa, que eram traídas, mas tinha que aguentar, tinha os filhos para sustentar. tinha- Naquela época, lá na geração, fulano tá fazendo tal coisa. Ele é homem, você é mulher. Sim, Tinha esse preconceito, sim. né? O homem podia. Minha mãe falava Então, assim, o homem pode cair e levantar, que ele é meu irmão. A mulher já não. Sim, Aí eu era adolescente, eu falava, por que você pensa assim? com certeza. Eu queria entender. E cresci, não entendi, não entendo, Então, não eu aceito. acho que a mulher de antigamente sofria bem mais do que as de hoje. Verdade. Porque as de Gente, hoje olha não só. deu certo? Então, porque não tinha que dar, Sim. né? Gente, o papo tá muito bom com essa maravilhosa, mas a gente vai fazer uma pausa pra tomar uma aguinha e também, né, gente, falar dos meus patrocinadores, senão o programa não é pago. E daqui a pouco a gente volta, porque assim, eu quis conhecer um pouco da história dela, sabe por quê? Pra mostrar pra vocês que a Rose não é uma aventureira. Pra Rose apareceu, bonequinha de porcelana, não, resumidamente, foi uma menina humilde, sofreu problemas sentimentais, mas cuidou dos filhos, trabalha, tem um salão aqui num bairro aqui da cidade, top, trabalha, luta pelo seu pão de cada dia, entendeu? Então não é qualquer pessoa que chega e vai falar da Rose, porque a Rose tem história para contar. Então, daqui a pouco a gente volta, tá? Fica ligadinho e compartilha esse programa. Até já. Estamos apresentando Entre Amigos, com Cris Teixeira. Loja Estilo Nobre, 15 anos vestindo com modéstia e estilo, social feminino e masculino, adulto e infantil. Trabalhamos com ternos até o tamanho 74 e moda plus size feminino até o 54. Rua Coronel José Vitoriano, Vilas Boas, número 134. Loja Estilo Nobre, seu estilo, nosso estilo. Dutch Beauty, os melhores serviços com os melhores profissionais. Cabeleireiros, barbearia premium, podologia, micropigmentação paramédica, próteses de areolas, lash designer e muito mais. Dutch Beauty, Rua General Teles 753, no centro de Botucatu. Loucas por Esmaltes, especializada em esmaltes, cosméticos, acessórios e diversos produtos para suas unhas. Oferecemos serviços de manicure e alongamentos. Agende o seu horário 997520702. Loucas por Esmaltes. Fica no subsolo 2 do Supermercado Confiança, ao lado da lotérica. Loucas por Esmaltes. Autoestima e uma transformação completa. Everton Giraldi, cabeleireiro há 9 anos, especialista em mechas, alisamento, gloss e alinhamento térmico, tudo para a saúde dos fios. Cuidado especial também com fios brancos, seja para realçar ou alcançar um visual moderno e sofisticado. Atendimento no Salão Dutch Beauty, Rua General Teles, 753, no centro de Botucatu, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Everton Giraldi, técnica e cuidado que o seu cabelo merece.
Doutora, o facelifting resolve a flacidez da papada também? Sim, o facelifting ele engloba também a região cervical. Nessa região é onde se trata então a papada. Pode ser feita uma incisão abaixo do queixo e por aqui se retira o excesso de gordura e também pode se aplicar pontos no platisma medial e no digástrico, deixando o pescoço bem angulado. É um resultado rejuvenescedor, eficiente. Eu sou o Dr. Fausto Viterbo, cirurgião plástico, e trato o envelhecimento facial com técnicas adequadas, duradouras, permitindo um resultado natural e rejuvenescedor. Não perca a oportunidade de fazer a sua avaliação personalizada. Clique aqui abaixo e marque a sua avaliação. Voltamos a apresentar Entre Amigos, com Cris Teixeira. Aqui do lado. Gente do céu, já voltamos. E sim, tem alguns patrocinadores para me falar, né? Joyce, eu sei que eu tô em falha com você, amiga, mas eu apareço. Tô na correria. Gente, massoterapeuta, drenagem, ela faz aquela massagem modeladora maravilhosa. Preço justo, tá? E uma profissional de qualidade é a Joyce. Chama ela lá. Próximo, Ilcinho. Zanini Odontologia. Falar nisso, hoje a minha filha tem consulta, manutenção de aparelho. Ela tá ali trabalhando junto com a doutora Olga, ali na Avenida Dom Lúcio, ali perto do SAMU. Gente, pensa numa profissional. Porque eu sempre costumo falar, viu, Rosa? Não tem cabelo bonito e boa roupa, não. Os dentes é o cartão de visita, né? Com certeza. Então vamos cuidar do dente lá com a Zanini Odontologia. Tem mais alguém, Ilcinho? Tem, né, gente? A Laser Dream, ó. Ainda nós continuamos com as promoções do Dia dos Namorados, tá? Então você que quer depilar, ficar livre dos pelos para sempre, tá? Na minha época, cada Rose que era cera, agora é a laser, tá? E eu posso te garantir que você vai fazer um pacote de depilação a laser completo e vai sair mais barato do que você ficar comprando esses pesto barba que dá foliculite e deixa a pele escura. E ó, a hora é agora. É no inverno que você começa a tratar da pele para quando chegar em dezembro, você não passar vergonha nem na associação e nem na ferroviária, colocando o maiô lá com toda a parte da virilha escura, axila escura, não, tá, gente? Então, ó, tem jeito, bora lá ficar bonita. Tem mais alguém, sim? Orion Modas, a Orion Modas, gente, pensa, você, viu, Rose, que gosta de se vestir bem, a Patrícia, ela tem uma loja na Coab, se você quiser eu vou lá com você. Ela tem roupa feminina, masculina e infantil, ela vende Natura, produtos de beleza pronta entrega, e ela é uma beleza, ela patrocina o quadro aqui Império do Novo Eu, sempre tá abençoando as meninas que a gente escolhe. Eu tenho visto mesmo. Você viu que... E as roupas dela, gente, ela me deu um macacão verde, que o dia que tiver sol eu vou usar. A coisa mais linda, é nosso estilo de roupa, Rose. É, preciso ir lá conhecer, então. Marcar pra gente ir lá gastar uns trocos. Sim. Tem mais alguém, Sim? Acabou. Tem eu aqui, gente, falando, ó. Corta pra mim aqui, Sim. Gente, você que quer divulgar a sua marca, seja o que for, loja, clínica odontológica, clínica de estética, tá aqui, o Entre Amigos com o Cris Teixeira, tá aqui, Agência 14 News, nós temos profissionais capacitados que vai até você e vai montar a propaganda que vai atrair pessoas para vocês. Vocês viram quantos patrocinadores eu tenho? Pergunta se eles querem me largar. Não quer, não. Então fica a dica para vocês, chama a gente no direct, ou o pessoal do 14 News, ou chama a Cristina Teixeira lá no Instagram, e a gente passa para você, ó, perto do que você vai vender e ganhar, o valor é pequenininho, ó, tá aí o nosso WhatsApp da produção, tá? Ou pode chamar a gente também nas redes sociais, beleza? Bora lá. Ô, Rose, nós conversamos um pouquinho, vou até sentar aqui direito. Sobre tudo um pouco, né? Falamos sobre o seu trabalho, da sua vida pessoal, lógico que mulher sempre tá muito envolvida com a área sentimental, né? Sim. Mas eu vi que o seu profissional tem se desenvolvido. Então, quer dizer, você começou numa família humilde, foi trabalhar com beleza, ficou, né? E aí aconteceu de você... Eu queria que você falasse um pouco pro povo de casa, porque assim, ó, a gente falou, mas até agora, deixei pro final, que eu não sou boba, como que você veio parar nos podcasts da vida, como que aconteceu, né? Porque querendo ou não, a gente percebe, né? Lógico, tudo a ver com você, uma mulher bonita, conversa bem, muito educada, com certeza é uma excelente apresentadora. Mas eu queria que você falasse, porque às vezes tem alguém aí de casa que tem um sonho de participar de um programa ou fazer alguma coisa e é
É prático, é ter confiança, equilíbrio e vai que dá. Eu queria saber da Com sua certeza. experiência. Bora lá. Ah, gente, desde nova, eu sempre tive um sonho de trabalhar em televisão, na área da comunicação. Mas também naquela época não tinha recursos, né? Ah, não, era tudo muito difícil, né? Sim. Aí trabalhei na TV Serrana aqui de Botucatu. Fui assistente de palco do Lanhoso, o nosso saudoso Lanhoso. Ah, já ouvi falar, né? não conheci. Inclusive o Ursinho trabalhou lá com ele. Verdade, Ursinho? Trabalhei junto com o Ursinho lá, né? Não acredito, dessa história eu não sabia, Ursinho. Olha o Ursinho escondendo ouro, gente. Kleber. Sim, anos e anos atrás, né? O quê? Uns 15 anos? Olha, Ursinho? bastante. Uns 15 anos atrás, mais ou menos. Mas passou, né? Passou essa fase e tava trabalhando no meu salão normalmente, né? Aí conheci uma pessoa, né? Que hoje é dona de um podcast aqui da cidade, que era minha cliente, né? Ela começou como cliente minha. Inclusive, quando ela começou como cliente, eu ainda estava com o meu salão na minha casa. Porque quando Sim. Porque quando eu saí do meu salão da avenida, eu fui para minha casa até arrumar um outro ponto, que é onde eu estou agora. Aí ela queria que eu fosse patrocinadora dela, né? Do programa. Do programa, isso. Aí o que aconteceu? Na época eu falei, não dá para mim ser patrocinadora por enquanto, porque estou na minha casa, mas assim que eu for pro meu salão que eu já tô alugando, daí com certeza eu vou, né? E foi o que aconteceu. Eu virei patrocinadora primeiro de um programa, né? E conhecer um pouquinho, né, de como é, né, do investimento. Conheci Que legal. o investimento, né? Na época, né, eu fui entrevistada, inclusive por você também, né? Foi isso, verdade. Ah, então foi naquela época que você começou a ter acesso. Sim. Me lembro perfeitamente. Sim. Era aqui na casa, Era no aqui na 14 casa. News. E eu costumo dizer, né, Rose, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, porque eu falo, né, na vida, a gente tem que ser igual aquele povo lá, que da Terra Prometida, que Moisés conduziu. A gente está de passagem por tudo, e tudo é aprendizado, né? A gente não tem que criar estaca, porque a gente não é árvore que cria raiz e fica ali, não. Sim. Tudo é aprendizado, e aí a gente vai colhendo e vê o que é melhor pra gente, né? Eu lembro que eu entrevistei você. Com certeza. Lembro mesmo. E daí, na sua saída, né? Que Lembro. você saiu para ter seu próprio programa, Sim, né? sim. Né? Na verdade, na época, eu posso falar aqui, porque eu não tenho problema nenhum, no Delas Podcast, que é a responsável pelo programa Edmara Barreto, eu estava com trabalho, né, com o empresário aqui da cidade, o Evandro Horácio, e eu tinha que viajar para Curitiba, tudo. Então, quando foi no mês de novembro, eu decidi encerrar minha participação, até porque eu ia passar por um processo muito longo, viajando fora, tudo, e aí eu não podia me comprometer, né? Sim. Mas aí, né, os amigos viu e o programa, o seu jeito, e eu também tinha, né, um pensamento, depois que fiz o programa aqui, de ter um algo meu. Gente, a mulher que eu aqui, fã de Hebe Camargo, você acha que eu não ia sonhar em ter um sofá para me entrevistar as pessoas? Lógico que ia. Tanto é que tudo isso daqui foi criado por mim, pelo Kleber Novelli, pelo Wilsinho, que ajudou, e teve os dedos também dos meus amigos, que todo mundo falava, aqui a gente quer você. Né? Sim. E eu sou mais doidona, não levo nada a sério, e acabou dando certo também, igual o seu. Então. E foi aí que surgiu o convite. Que legal. Né? Foi aí que surgiu o convite. Eu falei, bora lá, né? Só que vamos ver. Eu tô travada. Muito tempo que eu não trabalho com isso. E você sabe que a gente chega aqui na frente das câmeras, eu não sei porquê. Tudo muda. Dá um frio na barriga. Tudo né? muda. A gente começa a gaguejar, as palavras não saem. Às vezes eu me olho e falo, por que eu fiz aquele gesto? Por que eu falei aquilo? Sim. Mas o Kleber falou pra mim, Cris, o programa é um sucesso porque é você. Você não se fantasia de nada. Sim, com certeza. Você é você mesma. Isso. Aí, tá bom. Daí eu comecei a participar aqui na casa, né? Fiquei acho que 2 ou 3 meses aqui na casa, né? Do 14 News. E por problemas pessoais, né? Entre a dona do Delas Podcast, a gente saiu aqui do 14 News. Sim. Né? E a gente foi para
para um novo estúdio. Aqui em Botucatu tem vários estudos excelentes. Aliás, um beijo, tá? Eu costumo dizer que, pelo menos aqui nós, né, da Agência 14 News, a gente é amigo de todo mundo, torce pra todo mundo. Com certeza. Entendeu? Porque tem audiência pra todo mundo. Cada podcast aqui na cidade, cada um tem um segmento diferente. O Sim. meu acho que é o mais doido. Mas cada um cada um é tem muito sua luz. legal. Você vê lá o programa do Léo Dias? Sim. É o que falta agora eu começar a falar que o Léo Dias me imitou, porque eu comecei a fazer programa no YouTube primeiro. Não, gente. Ele vai fazer, Luciana Gimenez faz. Gente, a internet tá aí, não é pra causar divisão e nem briga. Não. Cada um se identifica com você, vai lá, se inscreve no seu canal, te segue, te assiste e pronto, acabou. Sol nasceu para todo mundo, gente. Com certeza. Mas a sombra é só pra quem merece, miga. Que eu sei o que eu trabalho aqui. Sim. E você tem que torcer pelo crescimento. Se você tem uma amizade, uma amiga, uma pessoa que você tem consideração, você tem que torcer pelo crescimento daquela pessoa. Ah, não tenha dúvida. Né? E eu vi que, assim, eu acompanhei um pouquinho, né, quando você foi minha entrevistada, que foi legal. Acho que plantou uma sementinha e você vê quantas pessoas você conheceu. E hoje, né, a gente Sim. começou... o programa falando do Estação Turismo, você teve a honra, né? Porque eu assisto, eu acompanho, gente. Se eu não dar crédito para os profissionais da minha cidade, eu vou dar crédito para quem? Eu vi exatamente os programas que você estava apresentando, Sim. né? No outro estúdio, junto com a Edmara. A Ju também estava lá, Sim. falando do jornal, vindo, né, de um jornal de papel para um conteúdo digital. E eu acompanho, porque eu gosto de saber, eu gosto de estar por dentro. Porque eu, querendo ou não, quando eu assisto alguém, eu falo, viu, vai ter duas coisas que eu vou tirar de proveito. Uma que é para mim fazer, uma para não fazer. Então eu até me espelho. Quando eu acho a coisa legal, eu falo, ó, vou me comportar assim também. Quando eu não acho, eu também não critico, porque eu não sou a dona da verdade. E eu pude acompanhar. E depois foi surpresa para mim, quando o pessoal aqui da casa comentou, né? Que a Ju não só queria fazer um jornal semanal ou mensal, ela queria ter um programa diário ou uma vez por semana para falar um pouco da beleza de Botucatu e região. E ia ser com você. Eu achei bem interessante, porque a Ju, ela é um perfil de explicar onde tá. Sim. E você esse perfil mais estilo eu, de levar pelo outro lado, de brincar. Você representa o povo de casa, isso que é legal. Eu gosto de ser disso, eu brincalhona. gosto disso. Uhum. Então, daí o que aconteceu? Daí eu fui para esse outro estúdio, né? Junto com a Edmara. E lá a gente também estava fazendo o podcast, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Juliana lá, que ela tinha um quadro. Eu lembro, sim, Né? sim. Só que daí a Juliana, ela resolveu ter o programa dela também. Ela tem bastante conteúdo para apresentar, né? E como eu disse que o sol nasceu para todo mundo, cada um quer o seu espaço e Com certeza. Né? Foi aí onde surgiu o convite da Ju, né? Pra vir pra cá. Pra vir pra cá, pra 14 News, fazer o programa junto com ela. Daí eu falei assim, bora, né? Porque eu tô não nesse meio, tô atrapalhando a gostando. agenda, né, gente? Tem que trabalhar. Não tinha nada assim como atrapalhar a outra agenda. Por quê? Programas diferentes, temas diferentes. Conteúdo totalmente Dias diferente. diferentes, horários diferentes, né? E foi quando eu comuniquei a Edmara, né, que eu ia estar vindo aqui pro 14 News para fazer um programa junto com a Juliana. Legal. Mas que mesmo assim eu não iria sair do Delas Podcast. Que eu não iria... Você ia conseguir dar conta, né? Sim, Dias que eu não, diferentes, hora que eu não diferente. iria, tipo, deixar ela na mão, né? Porque você sabe que tem o custo do estúdio, o aluguel que a gente Né? paga. Não é barato, gente. Né? Não O é trabalho, barato, o não. trabalho dos meninos. E que eu não iria deixar ela na mão. Até aí, ela falou assim pra mim, ai, Rose, porque ela saiu meio chateada daqui, né? Você vai ter coragem de voltar pra aquele lugar? Eu falei assim, eu não saí brigada de lá com ninguém, pelo contrário, né? Eu tô voltando pra lá e não tenho porquê, né? Eu não voltar. Daí ela falou pra mim assim, tudo bem, se não for interferir aqui no programa meu, tudo bem, pode ir. Aí ficou nesse o combinado, meu e dela. Aí o primeiro programa que eu tive aqui, que a gente veio fazer um programa piloto, não tinha nem começado ainda a gravar, a gente só veio fazer o programa piloto. E foi colocado nas redes sociais, né? As fotos eu As vi, fotos, acompanhei. né?
eu recebi uma mensagem dela me dispensando do Delas Podcast. Que ela não queria mais que eu participasse do Delas Podcast, porque ela se sentiu apunhalada pelas costas. Daí eu falei assim, como assim apunhalada pelas costas? Eu falei assim, eu não tô te apunhalando pelas costas. Gente, isso é conversa de bastidores. Sim, conversa de bastidores. Vamos ligar pra Léo Dias, Sônia Abraão, porque gente... eu vi ela nervosa esses dias. Sim. Ela fez uma live e eu nem assisti tudo. Mas nessa live, Ilcinho, eu estava no show do Hugo e Thiago e dos Três Sertanejos de São Manuel. Uhum. Aí foram falar pra mim, citado o teu nome numa live. Falei, deixa eu assistir que eu já ligo pro meu advogado. Mas aí quando eu vi que era a Rosa, eu falei, gente, ela vai dar entrevista pra mim, deixa eu ver o que ela falou. E até te respondi, fiz um textinho lá, coloquei a IA pra trabalhar, montei um texto, mandei lá, né? Porque eu aprendi uma coisa com o Kleber Novelli. Ele sabe que eu... me inspiro muito no que ele fala, sigo muito o conselho dele. Cris, não tome partido de nada. Nem político, de nada. Seja neutra, porque você está no momento onde o meu programa está ao ar desde 9 de janeiro. Então, você precisa ser apoiada por todo mundo. Então, se alguém te convidar a tomar partido, a fazer uma crítica, tome cuidado. Sim. Então, aí junto os conselhos do Kleber, que é um mega... jornalista, apresentador, ele é top, eu me espelho nele. E junto os conselhos também do meu pastor André Ribeiro, que eu nunca vi um homem ser tão criticado por querer fazer a vontade de Deus em Botucatu, falei... Mas o silêncio é de prata, o silêncio mas vira de ouro também. O silêncio mas... Eu cansei. Não, te entendo. E aqui a gente não vai lavar roupa suja, porque o que acontece? A gente tá muito bem arrumada para falar de qualquer coisa, né? Com então, certeza. assim, eu entendo a colocação que você tá fazendo, por isso que eu te perguntei, porque o que acontece? Eu vi que foi um assunto que foi um dos mais comentados até ontem. Sim. Né? E conhecido de você vir aqui no meu programa hoje, e não tinha como eu não te perguntar. Sim. Porque teve muita gente falando, Cris, você não vai se posicionar, porque o que acontece, né? A pessoa, ela fala o que quer, só que depois aguenta as consequências. Sim. Como que uma apresentadora, né, do nível dela, vai num podcast e conta um monte de inverdades, entendeu? A gente tem que sustentar o que a gente fala. É por isso que, assim, no meu programa, no Entre Amigos, aqui não é Entre Inimigos, eu não tomo partido. Né? Sim. Você lembra quando você veio dar entrevista pra mim com a Jo? Eu falei, viu, acabou a má impressão que você tinha de mim, né? Porque assim, gente, eu penso uma coisa, Rose. Quando chegam em mim e falam que estão falando de mim, eu falo, quem é? Aí, eu não quero saber o que falaram, eu vou avaliar a vida da pessoa. Sim. E a maioria das pessoas que falam de mim, infelizmente, com toda a humildade, porque quem me conhece sabe, tá? Não são melhores que eu em nada. Eu tento até procurar, falando, deixa eu tentar ver se é a cor do cabelo, sutiã, calcinha, sapato, a fé mais em Deus. Eu tento procurar, juro. Eu fico procurando qualidades, porque eu fico assim, deixa eu tentar entender por que essa pessoa tá me criticando. Porque pra gente criticar ou dar uma opinião sobre alguém, sim, a gente tem que ser, desculpa o palavreado, foda. Você tem que ser bom em tudo. Entendeu? Com certeza. Então é assim, é mérito. Quando eu olho, eu amo crítica do meu programa, só que só eu, o Wilson e o Kleber sabe. Eu tive patrocinadores, né? O Wilson sabe, e um deles eu posso falar, que é meu amigo pessoal, Fausto Viterbo, o melhor plástico a nível Brasil e um dos melhores do mundo. Bateu aqui no estúdio e tá comigo. Entendeu? Todos esses amigos que você viram, eu não era patrocinador de nada. Eram pessoas que falaram, viu, eu tô com você. E estão até hoje. Que bom. Então, até hoje, a vida é sobre isso. Então, Sim. quem não quiser fazer parte do nosso trem da vida, que desça na próxima estação. Com certeza. Entendeu? Porque não agrega. Porque uma coisa é difícil quando você é rodeada de pessoas invejosas. Eu vejo aqui pelo Kleber. Depois que ele fez algumas mudancinhas, eu costumo dizer assim, olha como prosperou esse estúdio. Sim. Tem gravação o tempo todo aqui. Ele tá na Municipalista. Então, fala pra mim. Você acha que, como ele sempre nos aconselha aqui, quem que tá falando? Vamos avaliar esse perfil dessa pessoa? Agora, eu vou ficar triste se Osmar do Nascimento fizer uma crítica minha. Quem mais aqui da cidade que é top? Olha quanto radialista tem. Olha quanto Cristiano. Sim. E o Cinho, que já diz que participou até de produção de Luan Santana. Esses eu vou falar, meu Deus, que merda que eu tô fazendo. Mas os demais, gente, pera lá. Um microfone na mão com o estúdio...
você faz o que você quiser. Só que aí você tem que ser profissional. E para ser profissional, não é só, entendeu? É umas causas aí que eu não entendo. É um pessoal sendo coroado, eu não sei porquê, gente. Pois é. Sabe, as coroas não vêm é conquista, né? Conquista. E assim, eu costumo dizer, eu não vivo disso. Né? Quem me conhece fala, Cristina é louca. Eu sou corretora de imóveis. Hoje sou responsável, representante da clínica Laser Twin aqui de Botucatu. Isso daqui, pra mim, é o sofá da minha casa. Igual eu tô aqui com você, é como se você estivesse na minha casa. Uhum. Só não fico sem sapato, senão vai ficar feio. Mas se estivesse na minha casa, eu tava descalça. Sim. Então, amigos que vêm aqui. As pessoas que passaram aqui pelo meu estúdio, Rô, Sim. são pessoas que eu gosto de verdade. E se um dia você falar pra mim, Cris, eu tô com uma ideia, eu quero entrevistar fulano de tal no teu programa. Eu vou sentar e falar, gente, o Entre Amigos hoje, eu emprestei o meu sofá pra Rose, ela vai conversar com tal pessoa. Eu ofereci isso pro Dr. Fausto, não foi assim? Porque é assim que eu trabalho aqui. Se você falar pra mim, você quer entender? Ah, Rose, vem aqui pro meu sofá. Sabe por quê? Porque é nosso. Quem que tá ganhando é o povo de casa, amiga. Sim, com não certeza. É verdade? Mas tem certas coisas que dói, né? Eu sei, a ingratidão. Mas A você sabe que, ingratidão. amiga, Jesus foi traído. E o que eu acho lindo na história de Cristo é, ele perdoou Judas, mas não andou com ele. Sim. Né? Então a gente percebe que a Bíblia nos ensina muito isso. Só que a gente tem que trabalhar o perdão. Se você falar, Cris, o que você faz quando você é pega e fica sabendo de situações dessa com o teu nome? Eu tenho um caderninho de oração, eu escrevo o nome da pessoa lá. Eu falo, Jesus abençoa ela a ponto dela ser uma pessoa sábia e ela enxergar que eu sou tua escolhida e que por mim o Senhor também morreu na cruz. Porque quando eu critico uma pessoa e julgo, se eu olhar nos teus olhos e falar, Rose, você não vale a pena, sabe o que isso significa? Vou te explicar espiritualmente falando. Significa que eu estou crucificando Jesus novamente, eu estou chamando Jesus de burro, perdão, viu, Cristo? Mas é verdade, é assim que eu penso. Porque como é? Não vale a pena, não é? Mas Jesus não morreu por você? Sim. Então, a gente não pode. A pessoa pode ser o que for, Rose. Matador, traficante, o que for. Aquele, assim, escória da sociedade. Mas Jesus morreu por ele. Então, baseado nisso, que eu não crio nem ranço dessas pessoas, eu deleto. Eu tenho uma facilidade. Hoje eu tô amando você. Amanhã, se eu ver que tudo que você é, o que você tem não condiz pra mim, eu te apago da minha agenda como você nunca tivesse existido. Sim. Eu tenho esse dom maravilhoso. Eu tava comentando esses dias, até um assunto pessoal meu. Eu fiquei casada há 10 anos com meu último marido. Se você falar, Cris, conta um momento que você viveu com ele. Eu vou ter que pegar meu álbum de foto e olhar, ou minha rede social, algumas fotos trancadas, porque eu não lembro. Porque as coisas que me fez mal eu jogo fora. E eu sou eternamente grata. Eu falo que passaram pessoas na minha vida que eu amei e pessoas que me ensinaram a amar e perdoar. Porque quem ama você não precisa de perdão. Então, para essas pessoas com a espiritualidade pequena, eu libero o meu perdão. Entendeu? Então, é normal. Eu já recebi muita crítica. Já me chamaram de cada coisa no direct, gente, metida, namorada de cantorzinho sertanejo, já ouvi também várias coisas. Mas assim, as minhas contas aqui com o Wilson e com o Kleber estão pagas, tá tudo pago, né? Minhas roupas também estão todas pagas, entendeu? E se devo alguém não estão me cobrando, então tá tudo certo, amiga. Pois é. Mas eu queria ser como você, mas infelizmente eu não sou. Infelizmente, eu ainda guardo mágoas das pessoas, me dói, me machuca. Porque você veio de histórico assim desde o seu casamento. Sim. Então desperta um gatilho mental que você tá tentando sufocar. Sim. Mas tem gente que é usado. Então, o que me doeu? Esse mesmo podcast que essa pessoa frequentou e se posicionou de uma certa forma para denegrir a minha imagem, também a minha imagem, foi o mesmo podcast que eu sentei e agradeci a oportunidade que ela tinha me dado. Mas é sempre assim, né? Entendeu? E o pessoal do podcast Visio não tem culpa, né? Não, com certeza não. Aí, gente, eu do mesmo jeito que falaram pra você, larga pra lá, não vale a pena. Não, eu não aguentei. Eu tive que abrir minha live, fazer uma live, falar tudo que eu tava sentindo mesmo, sabe? Porque pra mim a ingratidão de tudo que eu fiz pela pessoa
Foi demais. Mas dói porque a gente se Foi doa, demais. né? Até então eu tinha... um monte de gente me excluiu das redes sociais, no Instagram, sabe? Por mentiras, sabe? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. E não, gente, eu simplesmente saí de lá porque saíram comigo porque eu vim fazer um outro programa. Porque Sabe? é igual eu falo, né? Tenho meus patrocinadores aqui, eles estão comigo porque eles estão com a Cris Teixeira. Se a Cris Teixeira for para um outro lugar, essas pessoas, algumas podem ficar aqui na agência 14, podem, mas eu acredito que a maioria vai comigo. Sim. E assim, São direitos de escolhas, gente. Direitos de escolhas. Direito de escolhas, todo mundo tem o direito de ir e vir, né? E eu acho que eu tenho que torcer pelo seu crescimento, se eu tô do seu lado. É o que eu penso. Eu penso que todo mundo seja abençoado. Sabe por quê? Gente feliz e abençoada com dinheiro não tem tempo pra cuidar da vida. Você pode reparar. Essas pessoas que perdem tempo falando são gente dura, sem dinheiro, que conta moeda. Pois é. Entendeu? Então, como eu declaro na minha vida que eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou mais do que vencedora, eu não tenho tempo. E assim, eu sempre falo, gente, quem estiver falando de mim, me procura que eu te dou uma vaga de emprego. Porque é pessoa que tá com tempo. Porque eu não tenho tempo. Entendeu? Eu falo pro meu namorado, pro Gustavo, se você me assistir, um beijo, amor. Não sei se vai me assistir. Eu falo pra ele, viu, eu não tenho tempo nem pra namorar com ele, gente. Eu vejo ele 1 ou 2 vezes por semana. Porque é isso, é aquilo, é a igreja, é minha casa, é minha filha, é o meu trabalho. Eu tenho que correr atrás também de clientes para a clínica que eu estou tomando conta na sede. Só para tempo para quê? Aí você acha que eu vou desperdiçar o meu tempo precioso dado por Deus? Gente, além de tudo isso, eu tenho gato, eu tenho cachorro, eu tenho galo, galinho, eu tenho pé de banana na minha casa. Eu preciso arrumar uns gatos para dar de presente para as pessoas. Não dá, entendeu? Então, eu até puxei esse assunto aqui para descontar um pouco, porque eu vi que foi o assunto do momento. Eu fui procurada por 2 pessoas de Botucatu que veio questionar. Eu assisti a live. Como que é o nome lá do podcast mesmo? Manda Real Podcast. Manda Real Podcast. O Rafa, que trabalha lá, acho que é da minha igreja, né? Do Ministério Somos Um. O entrevistador, como que é o nome dele? Ai, não me lembro do nome do entrevistador. Eu sou muito ruim de lembrar nome, tá, gente? Vocês me perdoam. Então é assim, tá lá, é a mesma coisa. Eu vou lá, quantas pessoas que devem ter passado pelo meu sofá que eu gosto e alguém é inimigo? E falou, nossa, que coisa, entendeu? Normal. A gente precisa da crítica. Sabe o que eu aprendi? Uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Davi, da Bíblia, ele só é Davi, sabe por quê? Não foi porque ele foi o rei que mais matou, o bonitão, que caiu com Betseba, não. Quem promoveu Davi a se tornar quem ele era foi Golias, tá? Golias, porque até então Davi só era conhecido como pastorzinho de ovelhas, que ficava lá escondido, e eram os irmãos dele que trabalhava pro rei Saul. Até que teve um dia que alguém lá de cima, que sabe todas as coisas, Deus, resolveu exaltar esse homem. E aí, lhe deu coragem e ele fazia outras coisas. E Deus viu uma capacidade nele que ele não viu, nem o pai, nem a mãe. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão me assistindo? Que é Deus que vai no momento certo te exaltar. É Deus que tá vendo o que você passa, o que você passou, o que eu passei, fala, vai lá agora e vai dividir tudo isso com outras pessoas e te entrega um programa na mão. Sim. Entendeu? Porque foi quando o Davi foi lá, com umas pedrinhas, matou um gigante enorme, que soldados preparadíssimos ficaram com medo. Ele foi lá, ó, achou um buraquinho, espaço aqui na proteção do gigante, caiu, cortou o pescoço, falou, tá aqui, ó. E aí, o que acontece? Aí, gente, quando as pessoas veem o seu potencial, pode se preparar. Tanto é que Saul, que era amigo de Davi, virou inimigo dele, perseguiu ele, tentou matar eles várias vezes. Porém, Davi fez ao contrário. Davi teve por várias vezes a vida de Saul na mão dele, mas ele não tocou, sabe por quê? Porque ele sempre teve temor a Deus e ele sabia que se ele tocasse no ungido, ele ia pagar o preço. Por isso que eu falo, quando a gente se considera filho de Deus, o que fazem pra gente não é pra gente, é para o Senhor. E eu falo pra você, tá? Não me arrependo de nenhum bem que eu fiz, de nenhum amor que eu dei, de nada. Sabe por quê? Porque Deus me restituiu. Sim. Todos os favores que eu fiz até hoje para pessoas ingratas e mal amadas, eu falo, eu não me arrependo. Porque Deus, eu emprestava 1.000 a pessoa, Deus me dava 2.000. Eu dava uma carona, Deus me enviava gasolina. Eu sou uma pessoa muito abençoada. É fato. É a colheita, né?
A colheita. É a isso. colheita. A lei da semeadura é bíblica. Você planta, Sim. você colhe. Então, o que a gente pode fazer, né, para esse povo, a gente que tem um microfone na mão, Rose, a gente tem que continuar, amiga, as duras penas. Vamos fazer terapia Sim. de você. Pisar na grama. Mas vamos semeando o amor. Procurar uma terapia. É, terapeuta. não, mas a gente tem que continuar semeando o amor, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão nos assistindo agora, e é bom que isso venha à tona, porque as pessoas acham que desse lado aqui é mil maravilhas quando vê você apresentando Sim. Estação Turismo, eu aqui. A gente sofre ataques terríveis. Só que a gente tem que olhar para quê? Para quem fala. Então, como são pessoas que não são inspiradoras, então, deleta. Beijinho no ombro. Tchau, galera. É isso. Rose, Isso aí. o programa está chegando ao fim. E quem quiser saber mais dessa história, me fala que eu chamo ela aqui de novo. Ou manda ela abrir uma live e ela me coloca lá ao vivo. Tá Sim, bom? eu abro. Suas considerações finais. Obrigado por você ter vindo, meu amor. Imagina. Feriado corrido. Eu sei que você é uma excelente profissional. Deixou tudo lá para vir aqui sentar no meu sofá e eu me sinto honrada. Precisar de mim, eu tô aqui. Prazer foi todo meu de estar aqui, contar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho da minha história e fazer um pouquinho do meu desabafo também, né, gente? Você viu, né, gente? A bicha é terrível. E é isso, gente, ó. Por hoje a gente fica por aqui. Feriado tá terminando. Sexta-feira é dia de pôr a mão no arado. Mas na próxima quinta-feira vai ser o quadro Império do Novo Eu. Fica ligadinho. Vocês vão se emocionar com a história. Tem um entrevistado top aqui na cidade, um empresário que chegou com tudo. E eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? Ó, a minha gratidão. Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, abençoe a cada um grandemente, tá bom? A palavra de Deus diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa frase foi dita por um homem que, antes de declarar isso, passou 1001 provas. Mas é o que foi falado aqui. A Rose se tornou essa mulher que ela é gigante, porque ela foi forjada no fogo. Por isso que a gente, ó, resiste à luta, tá? Pois Beijo. Boa noite, tchau. Tchau, Rose. Tchau, beijo. Obrigada, tchau. Você acompanhou Entre Amigos, com Cris Teixeira.